existia um problema que era como decidir fazer uma denúncia ou não. Isso é muito sensível. Para isso eu tive conversas com bispos excelentes, um deles foi Dom Henrique, com o qual eu conversei algumas vezes, que me ajudou com a sua sabedoria a discernir que assuntos falaram ou não. E uma coisa que ele me disse muito séria foi: jamais, aquele jeito enfático que você conhece, jamais ele fazia, jamais fale de assuntos privados. O que é público, trata-se em público. O que é privado, trata-se em privado. Você me entendeu? Sim, senhor. Você ligou um dia para Dom Henrique? Não. Falei com ele, acho que 3 vezes ao telefone. Uma delas foi para falar sobre isso. E depois teve um conselho que ele me deu que eu não posso dizer em público e para ninguém aqui. Mas ele me deu um conselho e ele falou assim: lhe digo como bispo da igreja, tal e tal coisa. Eu falei: sim, senhor. Você não pode falar? Não posso. Em off eu te digo e depois você vai me dizer se eu não posso falar ou não. Eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Então tá bom. Mas era uma coisa muito pessoal, né? Sim. E eu obedeço até hoje. E aí ele falou assim: assuntos privados é privado. Então, chegava denúncia moral para mim, de problemas morais, todos sabem o que é, né? Problemas sexuais, problemas de dinheiro, acusação disso e daquilo. Cara, eu não tenho substancialidade. Porque esses casos, se você já lidou e certamente já viu essas coisas de perto, né? Tem muito detalhe e nuance. Tem problema pessoal, tem inveja, tem interesse, tem mentira, falta de informação, etc. E nós não somos autoridade para julgar essas coisas. Quando você pega um caso, por exemplo, de acusação de pedofilia, e joga em público, você condenou a pessoa. Sim. A conexão de um determinado nome, João, sei lá o quê, com a palavra pedofilia, ou abuso sexual, ou violência contra a mulher, imediatamente na cabeça da pessoa cria o link de culpado. Sim. Isso destrói a vida da pessoa. É só ver o que aconteceu com o Johnny Depp. Depois foi inocentado. Com aquela maluca lá. Então, esse é um cuidado que eu sempre tive. Tanto que eu nunca recebi um processo na minha vida por inventar coisas. Tudo que eu disse sempre foi com provas. Então eu falava, dizia, olha, tal bispo fez tal coisa. Pum, põe o vídeo, põe a foto. Quando eu não tinha certeza, eu dizia, olha, ele teria feito assim, mas o que me parece é isto no vídeo. E fazia assim. Então, eu sempre tive muito essa preocupação. Depois, eu desenvolvi uma amizade com um rapaz que era um canonista, que me ajudou muito nessas questões de o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, quais são os limites. Né? Contratei um advogado para me blindar também, para não tomar problema, né? Então eu sempre evitei muito ser injusto. Posso muitas vezes ter sido duro, eu admito que sim. Agora, mentir não. Tanto que eu tive uma vez uma reunião com um bispo da nossa igreja aqui, também não prefiro dizer, não dizer quem foi. Ele me acusou na minha cara. Ele disse, você é dinheirista. Eu falei, mas excelência, meu canal está desmonetizado, eu não ganho dinheiro nenhum com isso, minha livraria mal vende. Mas você então é politiqueiro. Eu falei, Eminência, eu parei de defender política, eu não vejo mais sentido nisso. E outra, já me oferecendo toda eleição de vereador, deputado, etc., eles me oferecem cargo. Toda eleição me oferece. Quer sair? Não, meu filho, eu odeio, não consigo imaginar me sentar na mesa com um monte de bandido e ter que fazer acordo. Eu mato todo mundo, eu morro, não vou. Mas então você Foram 4 coisas. Politiqueiro, dinheirista... sim, mentiroso. Ele me acusou de mentiroso. Eu falei, aonde eu menti? Aqui, ó. Exatamente assim. Eu falei, aonde eu menti? Daí o bispo disse assim, nos seus vídeos. Eu falei, se o senhor mostrar o vídeo e mostrar a mentira, eu me retrato publicamente. Eu não tenho o menor problema em fazer isso, Guto. Eu sei que eu erro. E daí ele mudou de assunto. Aí por último ele falou, você é cínico. Cínico é aquele que nega a realidade, né? Conhecendo-a. Eu falei, em que eu fui cínico, excelência? Com todo respeito. Aí ele não soube dizer. E eu estava precisando de um favor dele, né? E daí eu falei, o senhor então vai me negar o favor porque eu sou cínico, dinheirista, politiqueiro e mentiroso. Aí ele falou, não, eu não vou nem negar o favor. Depois ele negou. Mas, para dizer o seguinte... Aí no final ele disse assim,
você fez direito? Aí eu falei assim, não, excelência. Porque já falei com os meus advogados, não dá para te processar. Mas ele falou isso em tom de lamento. Não de brincadeira. Né? Mas eu digo, não, eu tenho um advogado que eu pago por mês. Para me assessorar. Olha, eu vou falar tal coisa, posso falar? Muitos desses mais novos que estão vindo aí estão tomando uns processos feios. Eu falei para eles, um outro dia veio falar comigo, eu falei, bicho, você não faz assim. Você tem que ter... Você pode falar, mas você não faça acusação que você não tem como provar. Se eu não tinha como... Gente, eu tinha coisas muito boas para fazer. Eu botava na minha gaveta lá. Uma hora que aparecesse uma coisa que comprovasse aquilo, pronto. E se eu tinha só testemunho de orelhada, eu não posso falar também. Então as pessoas que dizem que eu sou muito duro podem me dizer 1000 coisas de mim. Que eu sou muito duro, que eu talvez tenha batido demais, né? Falta de misericórdia, não falei com a pessoa no privado. Pode me falar 1000 coisas. Agora, que eu menti, não. Okay. Quanto a isso, das pessoas falarem, olha... Eu acho que ele não deveria colocar isso no holofote. Eu acho que as coisas, tipo da igreja, ele poderia conversar com a pessoa no privado. E até mesmo porque os primeiros vídeos ali eram voltados a mostrar realidades públicas de bispos, né? Mas é isso que eu tô dizendo, era tudo público. Sim. Tava na internet e era um ato público que qualquer um poderia entrar. É o que eu disse, eu não fui lá sei lá... Invadi o WhatsApp lá do bispo, peguei uma conversa, entendeu? Não, pelo amor de Deus, né? E quando você começou isso daí, talvez você... Como que você caracteriza toda a jornada do Bernardo na internet, né? Até hoje, pode-se falar. Tipo, um Bernardo que ali começou trazendo essas situações, depois acabou se tornando também um formador de opinião da própria igreja, da doutrina. Sempre tocou nesse assunto da teologia da libertação e tal, não sei o que e tudo. Mas vamos considerar que o Bernardo começaria hoje o apostolado dele na internet. Em algum ponto você diminuiria a dose em relação a 2018, é isso? A 2018? Com a cabeça que o Bernardo tem hoje. Olha, Guto, eu não sei, talvez. Eu faria de novo todas as denúncias que eu fiz, todas, não tiraria nenhuma. Talvez mudaria um pouco mais a forma, mas não com a veemência. Veja... Porque eu acompanhei uns ali no início em que você meio que afrontava a pessoa do bispo. Né? Meio que dizer, olha, e aí, o senhor vai fazer o que agora? Vai falar isso? Isso me soava meio como desafiador, né? Talvez atenuasse essas coisas, né? Assim, muitas vezes alguma piada, uma ironia muito excessiva, né? Uma indiretinha, esse tipo de coisa talvez eu acho que eu tiraria assim. Agora, a força com que eu falava, a exposição do que eu fiz, eu não mudaria. Vou dizer, Guto, nós tivemos por muitos anos pessoas falando sobre os problemas da teologia da libertação, principalmente no meio tradicionalista. Ou mais tradicional, se queira, né? Porque tem desses que não são tradicionalistas. No entanto, tudo que eles falavam só ficava no gueto deles, não chegava na grande massa. Por quê? Por causa da forma. Ou seja, a forma com que era apresentada as denúncias da teologia da libertação era uma forma teológica, pontifical, né? Muito... Ou seja, não, você tem que expor as coisas para o povão, tem que ser revista tititi. Não no sentido de ser escandaloso, mas no sentido de falar a linguagem do povo. Gente, olha aqui, deixa eu mostrar para vocês. Tem um monte de bispo reunido, essa era a tese do primeiro vídeo, tem 60 bispos, que perto do total da CNBB não é nada. Né? Vamos dizer, todos os bispos do Brasil são 413, acho, né? 60 é um pouquinho mais de 10%, 15%, que é a ala radical, né? Meu entender. Então você tem 60 bispos, o Frei Beto, que é uma das figuras ideológicas do PT mais importantes, ele que teve a ideia de fundar o Foro de São Paulo, ele que manteve o casamento de Lula com a Marisa quando eles quiseram se divorciar, é ele que dá a ideia de criar a SEBS, é ele que comanda a SEBS, é ele que dá a ideia da fundação do PT, é ele que guia o PT, é ele que é o primeiro assessor especial do Lula. Assim, esse cara, ele é fundamental. Sem ele, o PT não existiria, provavelmente.
Então você tem esse cara lá. O Lula está sendo julgado em Brasília, em Porto Alegre. E a esquerda está desagregada. Porque o Lula ia ser preso. Os sindicatos tinham perdido a contribuição obrigatória pela reforma trabalhista. As prefeituras, o PT já tinha perdido grande parte delas. Hoje, praticamente nenhuma. Minguaram, tem 200 prefeituras lá. Das 5.080, 70. Existiu o renascimento da visão conservadora, da política liberal, etc. Então, você tinha diversos fatores, tinha surgido já a pessoa do Bolsonaro, etc. Você tinha diversos fatores que mostravam que o PT estava se desagregando. E eu interpretei aquilo, não acho que foi erroneamente, como uma tentativa de reavivar o mito, um dos mitos fundadores da esquerda nacional, que é a teologia da libertação. A teologia da libertação é a paridora dos principais movimentos do Brasil. PT, MST, oh meu Deus do céu, a própria CNBB, né, faz parte desse processo, não toda, mas boa parte delas, né? Então são a literatura toda, né, das editoras, né, como Vozes, por exemplo, né, que foi comandada pelo Leonardo Boff, que abrigou guerrilheiros durante o regime militar lá dentro, né, tiveram grandes papéis, né, dentro da política nacional. Eu falei, eles estão querendo reavivar isso. Quando eu juntei o Lé com o Cré, né, como dizia minha mãe, né, botei uma coisa do ladinho da outra, todo mundo entendeu. Então não era uma denúncia dos erros teológicos da teologia da libertação. Eu falei, gente, tem bispo com Che Guevara, Lula preso, eles querem ressuscitar a esquerda. Todo mundo entendeu na hora. Então, como diria a nossa amiga Dilma, moleste à parte, eu sei explicar as coisas para as pessoas. Seja num nível intelectual altíssimo, ou seja num nível mais simples, né? Porque a minha vida inteira foi comunicar, né? Então, graças a Deus, é uma coisa que eu agradeço a Deus mesmo, um dom de conseguir explicar as coisas. Então, as denúncias que eu fiz tiveram este impacto por causa da forma com que eu apresentei. Como digo e repito aqui, pode ser que eu de fato necessitasse ou necessite mudar, né? Um pouco faz a ironia, um pouco o desafio, né, dos bispos, né? Tratar a autarquia eclesiástica, né, com um pouco mais de respeito. Mas, por bem ou por mal, né, foi aquilo que reacendeu de novo o olho das pessoas. Cara, eu estava numa padaria com a minha esposa outro dia. E veio uma senhorinha, falou, olha, eu estou aposentado, eu trabalho aqui nessa padaria, eu queria só agradecer ao senhor pelo trabalho, você me abriu os olhos para um problema na igreja, porque eu não estava mais indo na igreja, porque os padres estavam tudo comunistas, hoje eu entendi que não era a igreja. Poxa, foi, gente, se uma senhorinha com um celularzinho entendeu, graças a Deus. Muitos seminaristas sendo prevenidos disso, né? Claro, depois eu confesso, amadureci sim, né, ao longo do processo da construção do filme, do documentário, né, Eles Estão no Meio de Nós, depois da construção do meu curso, da formação O Bom Combate, que são 40 aulas, 52 aulas, sim. Um extenso curso, eu acho que é o único e melhor curso que existe sobre teologia da libertação, a fundo mesmo, ali, e agora da confecção do livro que eu estou fazendo sobre o assunto, né? Então eu acredito que é um problema sério, que não pode ser renegado. A igreja já falou muito sobre isso. E eu repito, a forma acho que foi o importante. Nesses detalhes eu acho que sim, eu acredito que eu mudaria, mas no todo não.